Boa manhã de sábado, It is September estamos em 7th, 7 de setembro de 2024. 2024. Brother Branham O irmão said, Branham disse, They are eles crucifying estão Christ to crucificando the Cristo public, para o público, taking from them the tirando thing that they're deles a supposed to be coisa que given eles to them, deveriam and they've estar dando a substituted eles, something else in its e place. substituíram-na por outra coisa. Oh, how Oh, important como é it is importante to hear ouvir the a voice voz of de Deus God nesta in this hora. hour. The chief O shepherd, pastor supremo Jesus Jesus Cristo, Christ, as he enquanto speaks ele fala through por the meio dos lips of lábios his chosen de man, seu homem escolhido, Brother William o irmão William Marion Marion Branham, your pastor. seu pastor. Here is my brother Aqui está in the o meu gospel, irmão no Brother Evangelho, Joseph Branham. irmão Joseph Branham. The Eagles As are águias estão se gathered together, reunindo, letter from the carta do Branham Tabernáculo Branham Tabernacle em Jeffersonville, Indiana. Indiana. Dear Branham Tabernacle, Prezado Tabernáculo Branham, blessed are our quão eyes, abençoados for são they nossos see. olhos, pois How eles blessed veem. are our Quão ears, abençoados são nossos for they ouvidos, hear. pois eles ouvem. Prophets and Os profetas e os righteous men homens desired justos to desejaram both ver see e and ouvir hear as the coisas que things which vimos we e have ouvimos, seen and mas heard, não o fizeram. but they did not. We have both seen Nós and ambos heard vimos e ouvimos the a voice of voz God. de Deus. God himself O próprio Deus chose escolheu to write escrever a his sua Bible Bíblia by his por meio de seus prophets. profetas. God himself O próprio also Deus chose to também reveal escolheu all revelar his todos os secrets seus segredos in neste this tempo end do time fim, to his a bride sua through noiva, his prophet. por meio de seu profeta. It is his São seus attributes, atributos, his sua palavra expressed expressa, word, tornando tudo making parte it all a dele. part of him. When our age Quando nossa era arrived, chegou, he had his ele prophet fez com que arrive seu at the profeta same chegasse na time. mesma He época. inspired him and spoke through him. Ele o It was inspirou e his falou por meio dele. predestinated and Foi a provided maneira way of predestinada doing it. e Like the providenciada Bible, it is por the word ele of God de fazer isso. and not the word of Assim man. como a Bíblia, ela é a We palavra de must Deus have e an não a palavra do homem. an ultimate, Precisamos ter the final absoluto, word. último. Some men say Palavra the final. Bible is their absolute. Alguns homens dizem que a Not what Bíblia is é o absoluto said on deles the tapes, e não o as que if they é dito say nas something fitas, different. como se elas It is dissessem so algo wonderful diferente. how God É has maravilhoso hid the como true Deus revelation escondeu of his a word verdadeira from revelação so de sua many, palavra de but has tantos, revealed mas a it and revelou made e a it so deixou clear tão to his clara para bride. sua noiva. Others simply Outros can't help it. simplesmente não conseguem They are evitar e blinded estão cegos and don't e não have the têm a revelação complete completa da revelation palavra of God's revelada de revealed Deus. word. God spoke in Deus his falou word, em sua palavra, Bible, through Bíblia, his prophet, por meio de and seu told profeta, us, e nos disse, God, Deus, at sundry que em times diversos tempos and in divers e de manners diversas spake maneiras in falou time past outrora unto the aos fathers pais pelos by the profetas. prophets. Thus, Portanto, God's os prophets profetas wrote de the Deus Bible. escreveram a Bíblia. It wasn't them, Não but foram God eles, speaking mas Deus through them. falando por meio deles. He said in our Ele day disse he que would em send nossos his dias Spirit of enviaria seu truth Espírito to de us, verdade to para guide nos us guiar into em all todas as truth. verdades. He will not speak Ele of não falará de himself, si mesmo, but whatsoever mas dirá he shall tudo o que hear, tiver ouvido that e shall nos he anunciará speak, as coisas and he will que hão de show us vir. things to come. The message A on the mensagem tapes nas fitas é a is verdade de God's Deus truth revelada. revealed. It doesn't need Ela any não precisa de interpretation. nenhuma interpretação. It is God É o interpreting próprio his Deus word interpretando sua himself palavra conforme as Ele a he fala speaks nas it on fitas. the tapes. There is no Não há continuity in continuidade what no que other men outros homens speak. falam, Only what God somente speaks. no que Deus What fala. is said on the tapes O que é is dito the nas fitas only é a voice única that voz will que never nunca change. mudará. Men change, Os homens mudam, as ideas ideias change, mudam, as interpretações interpretations mudam. change. A palavra God's de Deus word nunca never muda. changes. It is the bride's Ela absolute. é o absoluto da The noiva. prophet gives us an O example profeta nos dá o of exemplo an umpire de um árbitro being an que absolute é at a ball game. absoluto em um His jogo de word is futebol. final. You cannot Sua question palavra é What he definitiva. says, Você não that's pode it. questioná-la. Period. O que ele diz é o que Now vale. the umpire Ponto has a final. rule book he must Agora, o árbitro It tells tem him um livro de where the regras que zones deve seguir. are for a Ele ball informa onde or a estão as strike, zonas when you're para uma safe bola and ou when um you're streak. out, what Quando the você rules está are for a seguro ball e game. quando está fora. Quais são as regras de um jogo de bola? Ele lê e estuda esse livro para que quando falar e tomar essa sua decisão, essa seja a lei, essa seja a palavra final.
No Você deve argument, seguir o que ele whatever he diz, says, sem questionar, that is the sem way it argumentar, has to be, sem o que and seja o cannot que be for changed. que ele Glory. diga, é assim que Brother deve Branham ser e didn't não say pode you ser shouldn't mudado. preach Glória! or teach. O irmão Branham On the não disse que contrary, você não he said deveria to pregar preach ou ensinar. and to Pelo contrário, listen to ele your disse pastors. para pregar e But the ouvir voice seus of God pastores. on the Mas a tapes voz has de to be Deus nas your fitas tem absolute. que ser seu absoluto. There has to be a tie post. Tem de haver um In ponto de other apoio. words, an ultimate. Em outras palavras, Everyone um ponto must have supremo. that ultimate. Todos devem It ter is essa the última last palavra. word. God Ela has é a última provided palavra. Deus only providenciou one apenas place um to lugar get para that. obtê-la. The A voice voz of de Deus God nas on the fitas. tapes. It is the É a divine interpretação interpretation divina of da God's palavra word. de Deus. It is the É a final palavra word. final. The amen. O amém. The thus O saith assim the diz o Lord. Senhor. Jesus O próprio himself Jesus said, disse "We call que them nós os gods chamamos de who deuses spoke his word, and they were e gods." falaram sua palavra. He said, E "When the eles eram prophets were deuses. anointed with the Spirit Ele of disse que God, quando they os brought profetas exactly eram the ungidos word of com o God. Espírito de It Deus, was God's eles traziam word exatamente a palavra de speaking Deus. through them. Era a palavra de Deus falando por meio deles. That's why É por isso our prophet que o nosso was so profeta bold. foi He tão was ousado. moved by the Holy Ghost Ele foi to movido pelo speak Espírito the Santo para infallible falar a word of God. infalível palavra de God had Deus. selected Deus him o for havia our escolhido age. para a nossa He época. selected the message he would speak. Ele Even selecionou the a nature mensagem que ele falaria, of our prophet, até mesmo a and natureza what de nosso would go profeta e over o in que our aconteceria age. em nossa The época. words he spoke, As the palavras way que ele he falou, acted, a maneira como blinded agiu, others, cegaram but os opened outros, our eyes. mas abriram He nossos even olhos. dressed him in the Ele type até of o dress vestiu that com he o wore. tipo de His roupa nature, que ele his usava. ambition, Sua everything, natureza, sua just the ambição, way he tudo do had jeito to que be. ele tinha que He was ser. perfectly Ele foi selected perfeitamente for us, escolhido para nós, God's a noiva de bride. Deus. That is why É when por we isso que come quando together, nos it is reunimos, the é a voice voz que we want queremos to colocar place em primeiro first lugar to para hear. ouvir. We believe we are Acreditamos hearing que the estamos pure ouvindo a palavra word pura spoken from falada God's pelo chosen mensageiro and escolhido selected e messenger. selecionado por Deus. We know others can't Sabemos see que os or outros understand não that, conseguem but ver he ou said he entender was isso, speaking to mas his ele congregation disse que only. estava He falando was apenas not à sua responsible congregação. for what God gave Ele não era others to responsável shepherd. pelo He que was Deus deu only aos outros para responsible pastorear. for what kind of Ele era food he responsável feeds us. apenas pelo tipo de alimento que nos dá. That's why É we por say isso we are que the dizemos que Branham somos o Tabernacle, tabernáculo Branham, because he said the porque ele message disse que a was mensagem only era to his apenas people para seu in povo the no tabernáculo, o The pequeno little flock that rebanho wanted que to queira get obter e and ouvir listen as to the fitas. tapes. He was speaking Ele to what estava God had falando given para him to o lead. que Deus havia lhe said, dado para If liderar. people wants to hybrid Ele food disse, se as and pessoas stuff quiserem out there, produzir get alimentos the revelation e outras from coisas God lá and fora, do recebam a what God revelação de tells Deus e you façam to o que do. Deus lhes I'll disser do para the same fazer. thing. Eu faria a But mesma these coisa, messages mas on essas the mensagens tapes nas are fitas to this são church apenas para only. esta igreja. How truly Como ele tornou simple realmente simples para a sua has noiva made ver it e for ouvir his a voz de bride Deus e to seguir see suas and hear the instruções. voice of God Se quiser and to juntar-se a follow nós his para ouvir essa instructions. voz, If you'd like to join us, estaremos ouvindo to hear ao that mesmo tempo voice, neste domingo, we às will 12 be horas, listening horário all de at the Jeffersonville, same time this a Sunday mensagem at 12 Cristo p.m. é revelado em sua Jeffersonville própria time palavra. to Pregado 65-08 no dia 22 de agosto de Christ is 1965. revealed in his own word. Se não puderes, If you can't join us, nós, I encourage you to listen to this se não puderem message nos acompanhar, whenever eu you os can. encorajo a ouvir essa mensagem Joseph sempre que Branham. puderem. Scriptures to Irmão read Joseph before Branham, hearing the escrituras para message. ler antes de ouvir a Exodus, mensagem. chapter 4, Êxodo verse capítulo 4, 10 verso through 10 a 12. 12. Isaiah, chapter Isaías capítulo 53, 53, verso 1 a 5. Jeremiah, Jeremias chapter 1, capítulo 1, verses verso 4 through 4 9. a 9. Malaquias chapter 4, capítulo verse 4, 5. verso 5. Saint Luke, São Lucas chapter capítulo 17, 17, verso verse 30. Saint John, São João chapter capítulo 1, 1, verso 1. 1. Saint John, São João chapter capítulo 1, 1, verso 14. Saint John, São João chapter capítulo 7, verso 1 a 3. Saint John, São João chapter 14, capítulo verse 14, 12. verso 12. Saint John, São chapter João 15, capítulo 15, verso 24. Saint John, São João chapter capítulo 16, 16, verso número 13. Gálatas capítulo 1, verso 8. Segundas de Timóteo capítulo 3, verso 16 a 17.
Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 13, verso 8. Segundas de Pedro capítulo 1, verso 20 a 21. Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 3. Apocalipse capítulo 10, verso 1 a 7. E Apocalipse capítulo 22, verso 18 a 19. Confira a nossa leitura semanal das Escrituras no YouTube. Inscreva-se e aperte o sino para não perder as notificações deste canal. Até a próxima vez, que Deus vos abençoe e Shalom.